A graça e a paz do nosso amado Jesus, amém, irmãos? Hoje nós estamos no terceiro dia nosso, né? Desse estudo, e vamos continuar aqui, amém? Falando sobre o reino e os vencedores. Quero ver se hoje eu consigo falar aqui um pouco das parábolas e compartilhar mais um restante aqui para vocês, de algo que eu preparei aqui. Está lá em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, né, há uma promessa do Senhor aos vencedores. Vamos colocar aqui o capítulo 2, verso 7. Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Aqui, né, no capítulo 2, são apresentadas sete igrejas, 7 cartas destinadas à igreja na Ásia Menor, né? E o Senhor estava ali, né, ditando diretamente para o apóstolo João. Abre aí sua Bíblia em Apocalipse verso 2, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha só, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Espírito diz às igrejas. E aqui ele fala de um vencedor. Então nós não gostamos de falar tanta palavra derrotado para um crente, né? Mas antes nós utilizávamos dessa maneira. Tinha os crentes vencedores e os crentes derrotados. Vocês concordam comigo que tem crentes que têm uma vida abundante? Você fala assim, realmente aquele irmão, ele reina em vida. Não é que ele é rico, ele tem saúde, ele tem um casamento perfeito, que tem que ter tudo isso para reinar em vida. Não, nós temos lutas. Temos lutas financeiras, temos lutas no casamento, temos lutas com a nossa saúde, mas porém você vê ele reinando, ele vencendo as circunstâncias, ele tendo uma postura, né? E alguém que sempre você olha para ele, se você vê ele avançando, cada ano que passa você vê Deus acrescentando revelação, graça, sabedoria, né? Cada vez mais você percebe que ele tem vencido as circunstâncias. E já você olha para outro, de repente ele é crente, ele é filho de Deus, porém ele não vive uma vida abundante, é uma vida de escassez, é uma vida que que o tempo inteiro o pecado tem vencido ele e ele não vence o pecado, é uma vida que ele não rompe, né, na vida dele, né? Mas agora você é aquele crente que você vê que ele não é envolvido na edificação da igreja. Vocês concordam comigo? Tem irmãos que são envolvidos na edificação da igreja, não tem? Sim ou não? E tem irmãos que não são envolvidos na edificação da igreja. Ele não quer edificar a igreja, ele quer apenas sentar no banco e assistir ao culto e estar ali na igreja. Isso para ele já está de bom tamanho. Então, existem crentes que são vencedores. A Bíblia aqui, ele mostra, né, que realmente tem um vencedor. Alguns falam, mas todo crente é vencedor. Em parte sim. Como eu digo, todo crente tem direito à herança, sim ou não? Mas todo crente apropria da herança que Deus deixou para ele? Não. Mas vamos lá. Depois, e essa primeira carta aqui foi escrita a Éfeso. Agora um outro trecho aqui de uma carta escrita para Esmirna. Ao vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Olha só. Terceira, colocar aqui um outro versículo para você ver, né? O tempo inteiro se referindo aos vencedores. Em Apocalipse capítulo 2, verso 17 diz: ao vencedor dar-lhe-ei maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Está vendo a recompensa aqui que dá ao vencedor? Vou dar algo, ou seja, há uma recompensa, né? Vai dar um maná escondido, um alimento, né, a mais, né, uma recompensa ao vencedor. Depois temos aqui a Tiatira, né? Apocalipse 2, 26.
ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E aqui também está falando sobre governo durante o milênio. Nós vimos, né? Nós lemos aqui no dia anterior aqui a respeito, né, que realmente o Senhor Jesus ele vai reinar durante 1000 anos. E aqui reinar sobre quem? Sobre as nações. E aqui fala ao vencedor, né, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Sardes aqui. Apocalipse capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Agora vamos ver aqui o que o Senhor disse ao vencedor de Filadélfia, está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu nome novo, no qual ele recebeu, né, naquela pedrinha que nós mencionamos anteriormente. E aqui para a igreja de Laodiceia, o vencedor de Laodiceia, está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 21. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim também eu venci e me sentei, e sentei com meu Pai no seu trono. E aí quando fala aqui, né, finalizando aqui, quando fala ao vencedor para essa igreja de Laodiceia, fala que ele vai sentar no trono. Quando fala que vai sentar juntamente com o Pai dele no trono, ele está falando de autoridade. O vencedor ele vai receber uma autoridade para governar. Amém? E aqui nós vemos, eu fiz questão de colocar o que fala a respeito do vencedor, mas exceto uma igreja, a igreja de Filadélfia, exceto Filadélfia, o restante, né, receberam exortações. Então falava da recompensa do vencedor, mas também exortava as igrejas que tinham, né, sempre algo ali a ser mencionado, né, de uma atitude errada da igreja. Então o Senhor ele há de recompensar aquele que responde o chamado, né, que está aqui para praticar as boas obras, mas ele também exorta aqueles que não, né, cumpriram com o chamado da parte de Deus. Vamos lá, deixa eu continuar, que eu quero ver se eu entro aqui hoje nas parábolas. Salvação versus recompensa. Há uma diferença entre salvação e recompensa. Mesmo aquele que foi salvo pode não ser qualificado para receber a recompensa. O irmão ele é salvo, e aí nós até falamos assim, né? Quando nós vemos assim um irmão, ele é crente, você vê que ele é crente, mas você vê ele não vencendo sobre as circunstâncias. Esse é aquele que não vai receber herança, esse é aquele que não vai receber a recompensa. E não é só no reino milenar, mas é aqui também. Porque aquele que responde agora, nesse tempo no qual nós estamos vivendo, né, nesse presente século, no tempo da graça, quando você reina em vida, Romanos 5,17 fala, abundância da graça e no dom da justiça reinarão em vida. Então, aquele que reina em vida vai reinar no milênio. Mas você há de convir comigo que tem crentes, que são crentes, que você conhece, que ele de repente não está vivendo uma vida de reinar em vida aqui. Alguém conhece? Alguém assim? Você sabe que ele é crente, mas o tempo inteiro o pecado está dominando ele, o tempo inteiro, né, a mentalidade de escassez está dominando ele, o tempo inteiro ele é sempre voltado para viver uma vida aleatória com relação à obra, que assim para ele tanto faz, ele está aqui falando, quando você fala assim, irmãos, vamos fazer tal coisa, vamos de repente no encontro, vamos liderar uma célula, irmão, vamos buscar mais a Deus, vamos estudar a palavra, irmão, vamos servir, ele sempre, né,
está ali se excusando e está deixando, sempre arrumando algo para fazer. Não, eu tenho algo para fazer. Não, agora eu não posso. Agora tem alguma coisa que eu tenho que fazer, né? Mas há aqueles que vão desfrutar da recompensa. Olha só, a recompensa, no entanto, ela também é baseada na graça, mas depende das obras na qual nós fazemos. O apóstolo Paulo diz que a graça não se tornou vã na vida dele. Ou seja, até mesmo o vencer que vencemos é pela graça. Amém? E quero finalizar aqui com Abraão e Ló. Vocês estão lembrados da história de Abraão e de Ló? Ló, sobrinho de Abraão. Deus vira para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão ouviu em parte. Está vendo que o vencedor, outra coisa que eu preciso falar para você, o vencedor não é que ele responde tudo perfeitamente não, viu? Fique em paz. Você vê, Abraão era um crente vencedor, mas Abraão mentiu por 2 vezes. Está lembrado? Deus vira para ele e fala: Abraão, deixa a tua parentela. O que ele fez? Ele levou Ló consigo. Não foi isso? Então, ou seja, foram respostas gradativas que ele foi dando na vida dele, corretas. Mas está lembrado que Abraão ouviu Deus, mas Ló seguiu Abraão. Ló buscou a Deus para ter uma direção? Não, né? Quando tem ali contenda entre os pastores de Abraão e Ló, né? O que Ló fez? Abraão falou: olha, vai para onde você quiser. Ló, ele consultou a Deus? Não. Está aí uma outra coisa. O vencedor é aquele que consulta o Senhor, que busca, né, ouvir a Deus. Mas aí Ló escolheu as Campinas Verdes e foi para lá, e o que virou? Foi para, né, Sodoma e Gomorra, e destruiu a vida dele, destruiu a família, tanto é que perdeu tudo que ele tinha, né? Mas como que são as coisas, né? Mas Deus falou assim: eu não posso destruir Sodoma enquanto Ló estiver lá. Ou seja, Deus não poderia trazer juízo sobre alguém que é justo. E a Bíblia se refere sobre Ló, sabe como? Ló era alguém justo. Ou seja, Ló era um filho, porém um filho governado, né, pelos seus desejos, um filho governado por esse mundo, não um filho que reinava sobre esse mundo. Então nós vemos que Abraão é a história de um crente vencedor e Ló é a história de um crente derrotado, né? Vamos lá, deixa eu compartilhar outra coisa que eu acho que é pertinente. Qualificações para entrar no reino. Primeira qualificação que eu quero colocar aqui para vocês: fazer a vontade de Deus. Repete comigo, fala: fazer a vontade de Deus. Olha só, está lá em Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, ou seja, aqui está falando a respeito de fazer a vontade do Pai. Jesus, ele fazia toda a vontade do Pai? Sim ou não? Sim, toda a vontade do Pai ele fazia. Tudo que o Pai pedia, ele fez. Então, o vencedor é aquele que está buscando ouvir do Senhor. Olha aqui para mim, amados. Então, você deve, toda decisão que você deve tomar, você deve perguntar para Deus. Tudo aquilo que você vai fazer, fala: Senhor, qual que é a tua vontade? Não devemos fazer como Ló. Vamos lá. Ló, o que ele fez? Ele olhou e falou: então nós vamos separar, eu tenho que ir para algum lugar. Para onde que eu vou? Abraão está indo para tal lugar, eu vou com Abraão. Hora nenhuma ele consultou a Deus. Ele deveria fazer o quê? Consultar a Deus. Fala: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Então, o vencedor é aquele que não é: eu vou, me ofereceram, de repente você tem lá uma casa, aí te oferece um valor bom, você fala: não, então é para eu vender. Não, você deve consultar a Deus. Fala:
Deus, eu devo vender a casa? Deus, eu devo trabalhar nesse emprego? Eu estou precisando de um emprego, mas esse emprego tem um salário excepcional, eu devo ir para esse emprego? Não, consulta a Deus. É aquele que, quem que é o vencedor? Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que ouve a Deus, né? Olha só, segunda característica aqui da qualificação para entrar no reino. Segunda qualificação: esmurrar o corpo para agradar a Deus. Olha só, está lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 23. O apóstolo Paulo diz: tudo faço por causa do evangelho. E outra coisa aqui, uma das qualificações é fazer tudo por causa do evangelho. Se tem algo que o Senhor quer que venhamos a dar valor, é no evangelho. O apóstolo Paulo fala: tudo faço por causa da mensagem, tudo faço por causa do evangelho, que são as boas novas, com o fim de me tornar cooperador com ele. Outra característica, outra qualificação, é aquele que se dispõe a se tornar um cooperador. Vou te falar, e quando nós falamos, olha, então, está vendo que aqui ele fala de evangelho e fala de se tornar um cooperador, ou seja, está falando de quê? De proclamar as boas notícias e de edificar o reino de Deus aqui, de edificar a igreja. Então não podemos ficar aleatório ao evangelho, aleatório a evangelizar também, aleatório à edificação da igreja, porque é o que Deus está fazendo aqui. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo que se domina, antes para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim como corro também, não sem meta, assim luto, não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha ao mesmo a ser desqualificado. Ou seja, ele vira aqui e fala: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Ou seja, ele não deixava os seus desejos do seu corpo, os desejos da sua carne dominar ele. Ou seja, ele fazia o que era necessário. O que era necessário? Ele fazia, né? Ele dominava sobre o seu corpo, estava transformando a sua alma para que ele pudesse completar a carreira, né? E guardar a fé e ser achado fiel para que recebesse a recompensa que vem do Senhor. Mas, né, uma das características do vencedor é esse que visualiza a coroa. Você tem que visualizar uma recompensa. Quando você visualiza a recompensa, não é assim quando a pessoa quer de repente emagrecer, de repente está, né? Você já viu aquelas pessoas muito pesadas, tem lá de repente, né, 200 quilos, 180 quilos, e aí de repente eles pegam lá, né, alguém que começa a ajudar e treina ele e fala: vamos pegar uma foto aqui do corpo que você quer. Aí coloca a foto lá do corpo que ele quer chegar, coloca o rostinho, recorta o rosto dele, prega lá e fala assim: esse aqui é o alvo. Não é assim que algumas pessoas fazem? E ficam ali, falam: essa aqui então eu vou malhar, vou me desgastar para eu ter uma recompensa de chegar nesse corpo. E bem, é verdade, olha aqui, irmãos, por alguma coisa você vai morrer. Sim ou não? Sim. Por alguma coisa você vai se desgastar. Não vão? Por alguma coisa você vai se desgastar. Tem algo, por isso que a gente tem que ter sempre a nossa mente renovada, porque ela vai determinar o que é alvo a ser alcançado para nós. Quanto mais nós pensamos nas coisas do céu, mais nós teremos alvos celestiais. Quanto mais pensamos aqui na terra, mais nós teremos alvos carnais. E vamos nos desgastar por causa desses alvos. Alguns morrem por causa de ganhar dinheiro, outros morrem por várias paixões. Mas nós devemos ter, né, esse alvo das coisas do céu. Olha só, outra, né, qualificação de um vencedor: combater o bom combate. Olha só, e completar a carreira. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está
guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Novamente você percebe aqui falando de coroa, está vendo que vencedor está relacionado com coroa, mas coroa não é apenas algo de colocar na cabeça, coroa fala de autoridade. Autoridade. Então aquele que combate um bom combate, ou seja, combater algo, não é algo assim, vamos dizer, chato, difícil, sim ou não? Está falando de uma luta, ou seja, então realmente a vida cristã muitas vezes vai bater, ela vai ter embates nela, você vai ter lutas, você vai ter ali situações no qual você vai ficar desgastado, completar uma carreira, ou seja, fala de algo, fala de uma meta, fala de um caminho, a qual devemos seguir. Não podemos nos desviar, a nossa atenção, o nosso coração para outras coisas, ou seja, há uma carreira a ser percorrida, há uma perseverança a ser mantida, e guardar a fé nessa obra consumada. Quarto, qualificação: devemos edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Também não é só fazer, mas é um fazer, no qual você ouve do Espírito e faz na força dele. Se permanecer 1 Coríntios capítulo 3, verso 15, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então a obra ela tem que permanecer, e se a obra de alguém queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha só, a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo. Ou seja, quando você não responde como vencedor, a sua obra ela vai ser completamente destruída diante de Deus, porque diante de Deus só pode ficar aquilo que procede dele, amém? Sabia disso? Ele é fogo consumidor, mas nós somos labaredas de fogo, amém? Mas a obra na qual nós fazemos, ela tem que ser uma obra que ela tem a natureza de Deus, que tem um aspectos do Senhor, que ela depende da obra consumada de Cristo, que é uma obra que ela é feita pela ação do Espírito Santo. Então tem muita gente que pode até mesmo fazer igreja, edificar igreja, mas ele está edificando a força do braço? Sim. Pode ter gente que faz isso? Sim ou não? Sim. Que ele faz só usando fala, não, eu vou liderar uma célula, então agora eu vou fazer um marketing aqui para minha célula, vou divulgar ela e vou fazer alguns cursos de oratória, olha, eu vou buscar algumas estratégias, tudo coisa natural. Então, quando essa obra natural for apresentada diante de Deus, ela vai ser queimada, ela não vai subsistir sobre o fundamento. Agora, aquela obra no qual foi feita, e não estou falando de tamanho também, mas aquele irmão que viveu edificando a igreja, mas ele fazia tudo na dependência de Deus, essa obra vai permanecer diante de Deus? Sim. Ela é uma obra que é ouro, prata ou pedras preciosas. Ouro aponta para a natureza de Deus, prata aponta para Cristo, para a redenção, e pedras preciosas aponta para o Espírito Santo, ou seja, tem a natureza de Deus, depende da obra de Cristo, e a transformação é feita pelo Espírito Santo, amém? Então olha só, devemos edificar dessa maneira. Seguindo diante, o último que eu coloquei aqui, o vencedor perdoa. Outra coisa que é importante, uma das qualificações de um vencedor é que ele perdoa. Sabia disso? O vencedor é aquele que tem um coração perdoador. Não há como você ser um vencedor com um coração amargurado, um coração que não perdoa. Todo vencedor ele tem essa. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele é muito perdoado. Então, se ele sabe que ele é muito perdoado, ele perdoa, amém? Facilmente. Então, mas enfim, vamos lá. Eu quero compartilhar aqui a respeito das parábolas com você. Hoje vai ser talvez um pouco mais longo, mas eu quero compartilhar aqui
Abra a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 25. Então, verso 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quando fala de virgem, está falando de crente, amém, irmãos? Então, está falando aqui, né, de crente. 10 virgens. 10 aponta para o número que é o todo. Nós devolvemos, né, o dízimo, né, ele aponta para 10%, né? Hoje na Nova Aliança nós somos muito além, amém? Mas ali quando foi apresentado o dízimo era 10%, que representava um todo, amém? Então 10 aqui aponta para a totalidade dos crentes, que tomando as suas lâmpadas fala, né, do espírito humano, e saíram a encontrar-se com o noivo, que é Jesus, amém? Olha só, 5 dentre elas eram nécias, preguiçosas. 5 eram noivas, eram filhos, porém preguiçosos. 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite aponta para o que, gente? Para o Espírito Santo, para a unção do Espírito Santo. Então, tinham 5 que eram prudentes e 5 que eram preguiçosas. E as nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram, né? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, além, né, das lâmpadas que apontam para o espírito humano, que eu falei para vocês, elas tinham o que dentro do espírito humano? Azeite. Dentro do nosso espírito, nós está cheio de unção. Amém. Então, a unção é um aspecto para aqueles que querem reinar. Aqui está falando de unção. Depois nós vamos ver aqui, na parábola dos talentos, que aponta para a edificação, né, da igreja, que aponta para os dons do Espírito, para você usar, né, na edificação da igreja. Aqui está falando de ser cheio do Espírito Santo. Então, o vencedor é aquele que é cheio do Espírito Santo, mas é aquele também que edifica a igreja. E olha só, seguindo adiante: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E esse adormecer aqui está falando para morte, é que elas morreram. E olha só, mas à meia-noite ouviu-se um grito, da trombeta que será tocada. Eis o noivo sair ao seu encontro, e então se levaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Levantaram todas as virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Então, um dia o Senhor vai voltar para encontrar conosco, sim ou não? Sim. Haverá o tribunal de Cristo, amém? Nós falamos isso nas ministrações anteriores. Terá o tribunal de Cristo, que será para os crentes, que irão receber a recompensa, e outros serão disciplinados, mas é somente para os filhos, amém? Ali não envolve perda de salvação. Depois tem o tribunal das nações, amém? Que nós mencionamos também. Depois tem o grande trono branco. Aqui, quando fala que eles foram encontrar com o noivo, está falando que todos nós um dia iremos comparecer diante de Cristo. E olha só, e aí algumas aqui ficaram preocupadas porque não tinham azeite. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E aí quando fala: olha, então nós não vamos te dar, porque as obras nas quais edifico são para mim, não é para você. Cada um veja como edifica, não é isso que diz? Lá em 1 Coríntios 13, cada um veja como edifica. E aí falou: sai e compra. O que é sair e comprar? Vocês estão comprando azeite aqui hoje. Sabia disso? Vocês estão aqui assistindo também, né? Eu dou pouca atenção para vocês, dou mais aqui para os irmãos, mas nós estamos comprando azeite aqui hoje.
Comprar azeite é isso, é você buscar conhecer mais do Senhor, buscar ser cheio do Espírito. Isso é comprar azeite. É gastar tempo orando, é gastar tempo lendo, meditando a palavra, é se expor a uma pregação do Evangelho. E olha só, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e aí não há mais tempo. E as que estavam apercebidas entraram com ele nas bodas, entraram com ele no milênio. As bodas aqui apontam para o milênio. E fechou-se a porta. E olha só, né? Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí você fala: mas peraí, Deus não conhece? Vocês concordam comigo que Deus conhece todas as coisas? Sim ou não? Sim. Então esse conhecer aqui não é que Deus não conhece. Deus conhece todo mundo. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece todas as coisas, ele tem poder para tudo, ele está em todos os lugares. Esse não te conheço, esse conhecer aqui está relacionado com você ouvir do Senhor, relacionar com Ele, fazer a vontade dEle. Amém? Amém. Então, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Olha só. Então, o crente vencedor é esse que combate o bom combate, completa a carreira e guarda a fé. Está sempre ali apercebido, sempre cheio do Espírito. Se tem algo que nós devemos estar sempre procurando, a ser cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Você quer perguntar alguma coisa? Não? Amém. Amém. E se vocês quiserem compartilhar algo, tenha liberdade. Amém? Vou fazer uma pergunta. Vamos falar aqui da última parábola. Vamos lá. A parábola dos talentos. E está vendo aqui que Mateus aponta, não sei se você sabe que o Evangelho de Mateus fala de Jesus como rei. E ele termina falando do rei e do reino que há de vir. Olha só. Aqui em Mateus 24 e 25 fala de 3 parábolas. Eu vou mencionar 2 apenas. Tem a parábola do servo bom e do servo mau, e tem a parábola dos talentos. Pois será como um homem, que aponta para Jesus, que ausentando-se do país, né, que ele morreu e ressuscitou, está à destra de Deus, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens, né? E esses bens aqui apontam para os dons, para os talentos. Deus nos deu o Espírito Santo, amém? E Ele também nos deu os dons, para que possamos edificar a igreja. E olha só, a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo sua própria capacidade. E então partiu. Outra coisa, não fica olhando que o vencedor é só aquele. Os vencedores são os pastores, são os apóstolos. Os vencedores são os discipuladores. Não, entende que cada um tem uma capacidade. Deus chamou uns para serem apóstolos, outros para serem líderes de célula, outros para serem anfitriões, para serem mães, que estão ali auxiliando, que estão edificando a igreja, mas cada um na sua capacidade. Amém? Então, a um deu 5 talentos, a outro 2, cada um na sua capacidade. O que receberam 5 talentos saiu imediatamente a negociar, e com eles ganhou outros 5. Deixa eu falar uma coisa. E ele saiu a negociar e multiplicou. Você ser um vencedor, esse negociar envolve um desgaste dele, sim ou não? Ele teve que sair para multiplicar. Ele teve que sair para transferir. Por isso que você tem que ser esse que multiplica Cristo que está em você. Devemos pregar o Evangelho. Aí, para que a pessoa nasça de novo, uma vez que ele nasceu de novo, você tem dons aí dentro, que você deve compartilhar, edificar, abençoar onde você está. Amém? Amém? Os dons do Espírito. Mas sigamos adiante. Do mesmo modo que receberam 2, ganhou, os outros 2 saiu a multiplicar. Mas o que receberam 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele não roubou. Eita! Ele fez o quê? Escondeu. Então, ou seja, ele roubou? Não. Ele simplesmente escondeu. E ele, então, é aquele que fala: não vou fazer nada de errado, não.
eu não quero me envolver com as coisas da igreja. Vou ficar sentadinho aqui, assistindo, tá tudo bom, e eu vou seguir minha vida corretinha. Vocês estão entendendo o que é isso? É enterrar o talento. Deus quer te usar. Vira para o irmão do seu lado aí, fala assim: Deus quer te usar. Olha só. E depois de muito tempo voltou o Senhor diante daqueles servos e ajustou as contas. Então um dia o Senhor vai voltar e ajustar conosco a conta, sim ou não? Sim. E então, aproximando-se que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, foi fiel no pouco, e no muito te colocarei, entra no gozo do Senhor, vai reinar com ele. Engraçado, o Senhor nos fez, lá em Gênesis, o que ele fala que nós somos? Sede fecundos e multiplicai-vos. Então nós temos a unção da multiplicação sobre as nossas vidas, sim ou não? Temos. Então o que chega nas nossas mãos, nós vamos multiplicar, sim ou não? Sim. Deus já nos deu. Então olha, servo bom e fiel. Então recebeu um elogio, porque ele multiplicou, foi fiel naquilo que Deus para ele. Aproximando também os de 2 talentos, fez o mesmo, né? Disse o Senhor no verso 23: servo bom e fiel, foi fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E outra coisa que tem a recompensa: você é fiel no pouco, mas Deus vai te colocar no muito. O que tem no milênio? Então você é fiel aqui no pouco, mas saiba que quando chegar um tempo, Ele vai te colocar no muito. Vai te dar muito mais. Então todo o desgaste que nós temos não se compara com a glória que há de vir. Então todo o desgaste que nós temos para sermos cheios do Espírito, ou para edificarmos a igreja, tudo isso vai chegar um tempo que será recompensado a medida muito maior. Fala assim: graças a Deus. E olha só, chegando por fim, que receberam, no verso 24, receberam um talento, de Senhor, sabendo que és homem severo. Ou seja, não conhecia Deus. Não conhecia Deus. Que ceifas onde não semeaste. Ou seja, que Deus vai querer colher aonde não semeou. Não conhece a Deus, né? Que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Ou seja, ele achava Deus injusto. Então ele era filho, mas ele tinha uma visão errada do pai. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Aí entregou para ele. Ele roubou? Não. Ele destruiu? Não. Ele só não multiplicou. E o Senhor exortou ele. E olha só, respondeu-lhe porém o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumprira, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Então o que é que as pessoas vão perder? A coroa. Está lembrado que nós lemos aqui? Veja para que não se perca a coroa. A aprovação também é uma conta para ele ter rejeitado, né? Porque ele não usou, ele só deu. Exato. Mas aí o que é que o Senhor te deu? Deus te deu o Espírito Santo. Amém. Usa ele. Deus te deu dons. Por isso que eu falo de dons, né? Se você ainda não assistiu, os meninos aqui mais novos que estão aqui comigo, que não participaram aqui no ano passado, das lives que eu falei dos dons do Espírito, assista essas lives, porque os dons do Espírito é para edificar a igreja. Amém. Exatamente, Joyce. E aí, simplesmente não usou. Tirar-lhe, pois, o talento e dar o que tem 10. Ou seja, vai tirar o governo dele durante o milênio, porque ele não vai governar com Cristo, e vai dar para aquele que governou. Olha só, porque todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquele que diz que não tem, na verdade ele tem. Não, pastor, não tem dom nenhum. Não, querido, você tem. Até o que você tem lhe será tirado. Ele fala que não tem, mas aqui diz que tem. E servo mau, servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí alguns falam: pastor, essas trevas aqui é o inferno, então ele vai perder a salvação. Não, querido,
Essas trevas aqui está apontando para a disciplina que ele vai ter. E agora vamos falar uma coisa. Aí você fala, e os ranger de dentes, pastor? Imagina só, quando o Senhor voltar e aí você vai saber exatamente tudo que você poderia ser. E aí você olha e fala assim, meu Deus, por que eu não fui isso tudo? Não vai dar choro e ranger de dentes, sim ou não? Não vai dar uma angústia profunda em você, sim ou não? Sim. Né? E você vai perder a oportunidade de reinar com Cristo, de estar ao lado daquele que vai governar durante os 1000 anos. Amém? E por fim, eu vou falar aqui, vamos ler também a parábola que está lá em Mateus 24, 45, do servo bom e do servo mau, para nós encerrarmos aqui o nosso estudo do reino dos vencedores. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Olha só, todos os filhos são servos e têm os seus conservos. Todos nós. A mãe, ela tem os seus conservos, sendo serva de Deus. Conservos são aqueles que estão abaixo dos servos. Então, a mãe ali, tem a irmã que está indo para Portugal, é hoje? A irmã ali, é hoje? Você vai? Dia 7, está indo já, está partindo, está perto. Você tem uma filha, né? Não é isso? Então, você é serva de Deus, mas você tem uma conserva que é sua filha, e que há uma responsabilidade supra com ela. Amém? Todos nós aqui temos alguém que nós influenciamos, sim ou não? Sim. Que nós cuidamos e devemos cuidar. Todo filho de Deus deve ensinar o próximo, edificar, auxiliar. E olha só, bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará. Aqui, só voltando aqui no verso 45: quem pois é o servo fiel e prudente? Ele é fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Ou seja, cuidar, edificar, alimentar. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo dessa maneira, cuidando daqueles. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Quando fala que confiará todos os seus bens, está falando de recompensa no milênio. Então ele vai dar autoridade e governo. Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passa a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, ter comunhão com o mundo, e não cuidar daqueles que o Senhor tem colocado ao seu redor, para que você seja boca de Deus, para ensinar, para alimentar. Olha só, virá o Senhor daquele servo em dia que o não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte. Com os hipócritas haverá ali choro e ranger de dentes. Está mostrando o que? Também há disciplina para aquele que não cuidou. E ambos aqui eram servos. Um era servo mau e o outro negligente. Aqui tinha a noiva prudente e a noiva preguiçosa. Nós vemos aqui o servo fiel, que multiplicou o talento, e o servo infiel. Tudo é filho. Só que o que ele faz com aquilo que Deus te deu? Amém? Vamos ficar de pé, por favor, para nós encerrarmos. Então, amados, preste muita atenção. Deus te deu o Espírito Santo. É precioso o Espírito Santo, sim ou não? Para que o Espírito Santo está aqui? Para edificar a gente, para edificar o quê? A igreja. Então você presta atenção aqui, é muito sério isso. Aí alguns acham que pode ignorar. Não, vou viver só para mim. Não pode. Porque um dia nós iremos comparecer diante de Deus. Aí vai falar assim: o que você fez com o talento? Eu enterrei, está aqui. Tanto é que ele devolve, né? Está aqui. Mas Deus falou: não, eu queria muito mais. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. O vencedor é aquele que é cheio do Espírito Santo.
Então, não, você é apenas crente, não precisa ser cheio do Espírito Santo. Olha, sai para comprar e de repente você fazer uma vigília lá com o seu povo. É orar, buscar de Deus, ler a Bíblia, estudar, encher do Espírito. Tem um preço isso, porque um dia nós iremos comparecer diante de Deus, Ele irá voltar, nós seremos arrebatados, amém? Mas quem é que vai ser arrebatado? Aquele maduro. E maduro em qual palavra? Maduro no Evangelho, nas boas novas. Porque lei qualquer um pode conhecer, sim ou não? Faz isso e recebe isso, isso é lei, ok? Agora maduro é aquele que conhece o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, que é Cristo morrendo por nós, é Cristo fazendo todas as coisas por nós. Isso é o Evangelho. Então eu tenho fé nessa obra consumada, e porque eu tenho essa fé nessa obra consumada, eu manifesto, né, o poder de Deus na minha vida, amém? Então há um reino que virá, há um reino aqui na terra. Quando nós nascemos de novo, o reino de Deus está dentro de nós, amém? Que o Espírito Santo está dentro de nós, mas nós podemos reinar em vida, como nós falamos, sim ou não? Sim. Mas isso, reinar em vida é só uma preparação para aqueles que estarão aptos a reinar com Ele, entendeu? Então o reinar na sua vida aqui é Deus permitindo você fluir nos dons, é permitindo você ser cheio do Espírito, aprendendo a ouvir o Senhor, para fazer a vontade dEle, porque no milênio vai ser feita somente a vontade dEle. Então você tem que começar a aprender como que é que o rei trabalha, para que quando ele fala assim, vamos trabalhar agora, você fala, eu já entendo, eu já compreendo, meu rei trabalha dessa maneira. Então essa é um chamado para todos nós. Não sejamos ignorantes, porque um dia Ele irá acertar conosco. Não é que perdemos a salvação, amém? Nós não perdemos, já falamos isso várias vezes. Você não perde salvação, mas haverá uma disciplina, sim. Qual que é? Vai ficar apanhando lá de Deus? Não, Deus vai te amarrar e vai ficar chicoteando? Não vai, não. Mas qual que é a disciplina? A disciplina maior é saber que você poderia fazer tudo isso e não vai participar. Mas a sua mente vai estar sendo renovada? Sim, vai estar sendo renovada durante o milênio, né? Porque a boa obra que Ele começou, Ele há de completar. Mas o duro é você poder ficar só assistindo a aula, sendo que você poderia ser aquele que estaria, né? A aula que eu falo é tendo sua mente renovada, sendo que você poderia estar ali edificando junto com Cristo, amém? Glória a Deus, amém? Vamos orar então para que sejamos esses servos bons, servo bom e fiel, e que sejamos essa noiva prudente, amém? Cheia do Espírito Santo. Ora por isso, amém? Amém, amados. Deixa eu abençoar o seu dia, declarar que você é esse que vai reinar com o Senhor. Você vai ser essa noiva prudente, que vai ser cheia do azeite, amém? Pai, eu oro em favor de cada um deles. Quero declarar que eles serão cheios do Espírito Santo, cheios da tua vida, cheios da tua unção. Ó Deus, que eles vão buscar ter o azeite, ter o azeite para que a sua lâmpada jamais apague, para que ele possa ser luz, aonde quer que ele esteja, ele possa brilhar, ó Deus, com a tua vida, com a tua unção. Pai, eu abençoo cada um dos irmãos. Declaro, ó Deus, que eles serão esses servos que multiplicam o talento, ó Deus, que vão multiplicar no fluir dos dons para a edificação da tua igreja. Ó Deus, que eles irão ser participantes, que vão sair a trabalhar, que não vão viver a vida só para si, mas vão viver uma vida para a edificação da igreja, edificando a sua casa, e edificando a igreja do Senhor, sendo o servo que cuida bem dos seus conservos, que alimenta os seus conservos, que Deus, que cuida deles, que abençoa eles. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que eles irão olhar para a recompensa. Eu oro abençoando cada um deles. Declaro que eles terão um coração atentos para a recompensa. O Espírito de Deus, Pai, eu declaro
porque eles irão enxergar a coroa, irão enxergar, Deus, que há um milênio, há algo a ser feito aqui na terra para que eles possam desfrutar do milênio. Oh Deus, livra eles de toda distração, livra eles da preguiça, livra eles de todo o mal, mas estabeleça o teu reino. Deus, seja feita a tua vontade. Deus, eu abençoo e declaro, Deus, uma santa revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Eles possam crescer em te conhecer e viver uma vida, Deus, abundante, uma vida que ouve o Senhor. Eu abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Eu abençoo aqui, mando um abraço também para o Alex, que está lá em Portugal. Grande abraço, meu irmão. Deus abençoe você. Fique na paz, amados.